Olá, minha amiga e meu amigo. Estamos de volta com mais um momento de reflexão. No vídeo de hoje vamos falar sobre o pecado imperdoável. Por isso, mais uma vez, eu peço a você que assista ao vídeo. E no final, curta, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. O nosso comentário de hoje é sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32 da Palavra de Deus. Assim diz o Senhor: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Queridos, muitas pessoas acham que pecaram contra o Espírito Santo e que estão irremediavelmente fora do alcance da graça divina, não é assim? Tais pensamentos e outros semelhantes têm a sua origem e desconhecimento das Escrituras. No grande conflito não há terreno neutro, não há outra alternativa. A neutralidade é impossível. Todos somos leais ou traidores. Estar quase ao lado de Cristo é estar completamente ao lado do inimigo. A rejeição deliberada da luz que receberam estava a levar-os à época de Jesus ao pecado contra o Espírito Santo. Dessa ocasião em diante, aqueles que se negaram a seguir Cristo ficaram sob o controle do maligno. O pecado contra o Espírito Santo é a resistência progressiva à aceitação da verdade, que culmina com uma decisão contra ela. A pessoa cuja consciência a acusa pode libertar-se do problema de duas maneiras. Primeira, submetendo-se à influência e ao poder transformador do Espírito Santo. Segunda, deixar que a sua consciência fique cauterizando, eliminando assim os seus dolorosos impulsos e, por fim, fazendo silenciar a voz do Espírito Santo na sua consciência. A razão pela qual o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado não é porque Deus não esteja disposto a perdoar, mas porque aquele que cometeu o pecado não tem o desejo de ser perdoado. O sentimento de culpa por um procedimento errado não é evidência de pecado contra o Espírito. Em termos práticos, é muito difícil pecar contra o Espírito Santo e não devemos afirmar isso, que isso ocorreu com outras pessoas. Somente o soberano Deus sabe se isso de fato aconteceu. No pecado contra o Espírito Santo, a pessoa decide livre e voluntariamente continuar no pecado. Ela recusa os convites do Espírito Santo e nega-se a confessar o seu pecado, pedindo perdão e arrependendo-se. Para viver uma vida espiritual saudável, é imprescindível viver uma vida de oração. A cada manifestação do Espírito Santo, apelando-nos para uma mudança de vida e para o abandono do pecado, devemos responder com sinceridade e humildade e realmente abandonar o pecado definitivamente. Queridos, permitamos que a Bíblia dirija a nossa vida e que seja a nossa única regra de fé e prática. O apóstolo Paulo deixou escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18: Enchei-vos do Espírito. Assim, amados, permitamos que a influência permanente do Espírito Santo em nossas vidas, por meio da oração e do estudo das Escrituras. Pense nisso e que Deus te abençoe.